história ser transformada. E hoje eu vim aqui liberar para você uma palavra em comunhão que vai gerar vida na sua casa. Não importa a maneira que você esteja hoje. Não importa a maneira, não importa o que você estiver passando. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida. E eu quero começar liberando essa palavra, dizendo para você que palavras são importantes. Muitas vezes, aumenta um pouquinho aqui que eu não tô me ouvindo aqui, filho. Aumenta um pouquinho para mim aqui. Muitas vezes a nossa boca declara palavras, mas nós não pensamos no poder que elas podem exercer sobre a gente. Nós não temos a noção do poder que essa palavra pode exercer. Preste atenção, algumas coisas são importantes sobre palavras. Hoje eu falei pela manhã e vou repetir essa frase. Palavras são sementes. Diga para o teu irmão assim: palavras são sementes. Quais são as palavras que você está liberando? Porque elas são sementes, elas vão reverberar. E muitos frutos que nós colhemos foram semeados por nossas palavras. Então eu preciso de entender que uma palavra, ela gera vida. Amém, irmãos? Mas ela também tem o poder de gerar morte. Coloca essa primeira frase para mim, filho. Eu gosto de falar isso aqui, ó. As palavras antecipam a sua vitória ou a sua derrota. Aquilo que poderia estar lá na frente, você começa a declarar e ela é antecipada. Deus acelera a colheita daquilo que você ia colher, porque você começou a liberar palavras boas. Mas também, do contrário, é verdadeiro. A palavra maldita, ela pode antecipar a sua derrota. Você precisa escolher. Você quer bênção ou você quer maldição? Você quer derrota ou você quer vitória? O que você prefere? Quem quer vitória aqui, irmão? Eu tenho um negócio assim muito legal, sabe? Eu gosto muito de futebol, né? É porque eu sou flamenguista, né? É fácil gostar de futebol, né? Talvez se eu fosse vascaíno eu não gostasse mais de futebol, né? E o meu pai, a vida inteira ele foi assistir jogo de futebol comigo. O meu pai é um torcedor contra, cara. Eu falo assim: pai, você deve torcer pro outro time, não é pro Flamengo. Porque ele já chega assim, falando assim, ó: hoje vai ser difícil. Hoje eu não sei se a gente ganha, não. Começa o jogo, ele já começa: olha lá, esses caras são ruins demais. Ele passa o jogo todinho falando mal do time. Aí eu falo para ele assim, ó: se fizer gol, você não vai comemorar nunca, eu não vou deixar não. Por quê? Porque ele já entra contando de quanto vai perder. Irmão, quem lembra daquele jogo Flamengo e Santos 4-3 lá? O Neymar estava começando, estava 3-0 para o Santos. Meu filho sentado na sala comigo, ainda pequeno, e ele meio tristezinho assim, que o Flamengo estava perdendo. Eu falei: nós vamos virar esse jogo, irmão. Nós vamos virar esse jogo. Ele virou um marco, porque foi ali que ele começou a ser flamenguista de verdade. Porque eu comecei a falar para ele assim: não importa não, nós vamos ganhar esse jogo. E aí foi lá, né? Era 2-0, aí 2-1, aí 2-0. Sei que foi um negócio aquele jogo, e o Flamengo ganhou aquele jogo. Deixa eu falar para você: as palavras, elas antecipam a sua vitória ou a sua derrota. Então você vai ter que precisar começar a liberar boas palavras. Lucas capítulo 8, verso 11 diz assim, ó: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então eu preciso começar a entender que eu preciso começar a liberar boas palavras. Eu estou cansado, irmão, de chegar nos lugares aonde os cristãos têm palavras de derrota e o ímpio tem palavra de vitória. Mas eu creio que entre nós aqui não será assim. Se até hoje você tinha liberado palavras de derrota, hoje Deus vai te tomar e vai te limpar e vai te colocar uma nova palavra em seus lábios. Como eu disse, saía de casa, quando você pergunta assim: vou viajar, o que é a primeira coisa que a pessoa fala? Não fala não. Era isso que eu gostei disso aí, filho. Era para falar. Qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Cuidado. É ou não é? Ó, não corre muito não.
Ali naquela estrada tem muito acidente. É impressionante, porque a palavra diz assim, ó, para você abençoar. Fala para ele assim, ó, vai com o Senhor, Deus vai te livrar. Vai ter anjos tomando conta do carro. Se 10.000 carros baterem, o teu não vai bater. Se os carros escorregarem, o teu está livre. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Porque quando Deus nos mandou o nosso povo sair do Egito, Ele não disse assim, vocês tenham cuidado. Não, Ele disse assim, pode ir, porque eu estou à frente. As palavras, elas vão antecipar aquilo que você vai fazer. Deixa eu lhe dizer algo. Palavras revelam o nosso coração. O homem não pode ouvir o que está no coração do outro, não pode ler. Mas as palavras que saem da boca de um homem revelam o seu coração. O tempo todo. As palavras revelam em que tipo de fonte você está conectado. As palavras, elas são a exteriorização do nosso interior. Ela coloca para fora aquilo que você carrega dentro. A boca fala daquilo que está cheio. Na verdade, as nossas palavras nos desnudam. Às vezes a pessoa vê você de uma maneira e quando você começa a falar, aquela palavra revela quem você é de verdade. E às vezes você está assim, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém deixa eu sentar na mesa. De repente as palavras que você está dizendo está te despindo diante das pessoas. Então, se o que está acontecendo na tua vida não está legal, mude as suas palavras, porque a palavra que você vai liberar vai gerar vida na sua vida. As palavras, elas descortinam os nossos pensamentos. Aquilo que você está pensando, logo será aquilo que você vai estar falando. Então eu preciso de entender sobre isso. Olha só, a palavra diz lá em Mateus capítulo 12, verso 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Sabe, irmão, a pessoa está dizendo um monte de coisa ruim e ela está dizendo assim, eu sou bom. Aí João Batista está dizendo assim, como é que pode? Não tem como você dizer coisa boa. Não tem como. Vocês são maus. A boca fala daquilo que está cheio no seu coração. Fala para o teu irmão assim, a palavra tem poder. Agora olha só, deixa eu te dizer algo. O crente é um negócio muito legal, né? Porque ele fala um negócio. Aí uma pessoa fala o que vai acontecer, ele fala de cara, né? Está repreendido. Não, irmão, não funciona assim não. As palavras, você reconhecendo ou não o poder delas, elas continuam guardando em si mesmas a vida ou a morte. Já viu aquela mãe que querer morrer? Aí ela fala assim, mas não é isso que eu estou querendo dizer não. Não importa. Eu quero que morra. Não importa. Por quê? Porque a palavra que foi liberada, ela não quer saber se você conhecia a razão ou não. Ela foi liberada, ela foi decretada e ela tem poder de fazer acontecer. Um dia o profeta falou assim, que caia fogo do céu e mate aqueles meninos. A palavra, depois que ela foi liberada, ela não volta. O fogo desceu do céu e matou todos aqueles meninos. Então a palavra que eu libero, ela carrega um poder, amém, irmãos? Coloca essa frase para mim aí, filha. Não somos apenas responsáveis pelo que fazemos, mas pelo que falamos. Então tem gente que está achando assim, ó, eu não posso pegar a colheita disso porque eu não fiz. Mas você falou? Falou, então você é sua. Essa semente é tua. Porque às vezes a gente está falando assim, ó, eu não estou colhendo algo que eu não plantei. Não. Deus não é injusto. E você só colhe o que planta. Mas eu não fiz nada, mas falou. E se você falou, você vai colher. Então eu preciso de entender que uma palavra que gera vida, ela também pode gerar morte. E se está na minha mão, se está no meu poder, eu entender o que eu vou lançar, eu não vou lançar nada que venha contrário para mim. Eu vou entender e vou começar a liberar palavras que vão gerar vida. Estava um dia desse com uma pessoa, aí eu perguntei para a jovem o que ela ia fazer. Aí ela falou assim, medicina.
uma irmã falou de lá assim: você não pode fazer medicina. Eu falei: oxi, por quê? Porque o pai dela não trabalha. Aí ela virou assim e falou assim: você sabe quanto custa a faculdade de medicina? Eu fiquei olhando aquele manto assim, eu falei: mas rapaz. Aí ela falou: não, eu já olhei, eu acho que é 8 mil, 9 mil. Ela: então, como que você vai pagar? Aí a menina desceu o semblante assim, sabe? E ela ia aceitar aquela palavra, irmão. Ô, irmão, quantas palavras que você está aceitando dos outros? Quantas palavras que pessoas estão dizendo para você assim, ó, ruim. Esse dia eu até falei lá na igreja, a gente aceita tudo que vem dos outros, sabia? Estava dizendo para umas mulheres jogar as roupas fora do guarda-roupa. Vocês vão entender. Já viu aquela, aqui não tem não, lá em Brasília que tem muito, porque aqui vocês estão perto do Brás, vocês vão lá comprar roupa nova toda hora. Lá em Brasília tem umas irmãs que elas vão guardando a roupa para quando elas emagrecerem, elas usarem. Aí todo dia ela aceita uma palavra. Quando ela abre o guarda-roupa, a roupa fala com ela: ô gorda. Falei: cala a boca desse demônio, irmã. Como é que eu faço, pastor? Joga a roupa fora, eu quero ver quem manda lá naquele negócio. É você que tem o poder sobre aquela roupa, mas aquela roupa está dando poder sobre você. Ela está lançando uma palavra ruim e você passa o resto do dia com raiva do seu marido. Ele não disse nada, mas a roupa falou para você. Você vem para um culto como esse, aí abre a porta do guarda-roupa e fala assim: a roupa fala, irmão. Não tem nada que cabe em você, sua gorda. Agora imagina se a gente está aceitando palavra da roupa, quem dirá de pessoas. Tem irmão que para o carro lá em Brasília 3 curvas assim distante, porque o carro fala para ele assim: esse teu carro é muito feio, é velho. E o cara aceita aquela palavra. Você já viu aquela pessoa que já chega cheia de desculpa? Oh, o meu carro está assim, vai ter que empurrar hoje, mas é porque a bateria, é porque ele está aceitando uma palavra maldita. Mas em nome de Jesus, os teus ouvidos serão blindados quanto a isso. Por quê, pastor? Porque ela tem poder, e eu preciso de lidar com ela. Provérbios 18, 21 diz assim, ó: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Hoje de manhã eu dei até um ensinamento aqui, né? Fazer mandinga, irmão. Você faz mandinga? Simpatia, esses negocinhos? Eu estava falando do meu pai, que meu pai fica fazendo a figa, sabe? Na hora do pênalti. Aí eu perguntei para ele, né? Se o outro cara fizer a figa também. Aí é quem tem mais fé. E a minha fé é maior do que a dele. Aí eu também estava ensinando as irmãs a fazer uma mandinga. Porque a Bíblia diz aqui: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, em vez de você responder alguém, você dá aquela respiradinha e faz uma mandinga. Pega um copo de água, não põe em cima da televisão, que a televisão hoje é fina. Irmão, se fosse naquela época, você estava perdido naquele culto da madrugada, hein? Se mandava botar água, o copo em cima da televisão, não dá mais. O copo cai, é fininha a televisão. Mas ainda tem uma mandinga com um copo d'água. Tu pega aqui, mulher, e faz assim, ó. Tu vai melhorar o rins. Tu vai controlar a língua. Não, e tem uns homens também, irmão. Tem uns homens também que precisam. Né? Aí, ela já falou assim: você quer ver a mulher reagir e falar que o homem está... Né? Por quê? Porque a Bíblia está nos ensinando todos os dias. Vocês estão colhendo de um pecado que vocês mesmos estão lançando. Então comecem a amordaçar a boca de vocês e a liberar e abrir a boca para liberar palavras que vão gerar vida e não morte. Ei, o que vocês fizeram aqui hoje nessa igreja foi liberar a palavra de vida. Vocês estão colocando a mão na cabeça das crianças e falando: vocês vão ser médicos, vocês vão ser grandes construtores, vocês vão ser milionários.
sabe o que vai acontecer? Vai crescer uma geração que, se alguém liberar uma palavra para ela e falar assim, ó, você não pode fazer medicina, ela vai falar assim, eu posso sim, porque o meu pai vai ter condições. Ela não vai ser aquela criança que vai crescer com uma palavra de morte, viu, minha filha? Ela tem uma palavra de vida sobre a vida dela, palavra de vida, e ela pode conquistar qualquer coisa. Você não atravessou uma fronteira para a tua filha ser uma refugiada e uma coitada. Você atravessou a fronteira para que a tua filha tivesse vida. E hoje eu quero liberar a palavra de vida sobre ela. Vai ser grande, vai ser grande. E ainda, se Deus quiser, um dia ela vai poder voltar naquela terra e tirar cativos de lá e trazer para cá para gerar vida aonde tem morte. Porque nós estamos numa geração de morte. Parece que as igrejas elas estão abrindo a porta do inferno e a do cemitério. Mas em nome de Jesus chegará um novo tempo que a igreja do Senhor vai voltar a falar sobre vida. Que tipo de fruto suas palavras têm gerado, irmão? Qual o tipo de fruto que a sua palavra tem gerado? O que suas palavras têm revelado sobre o seu coração? Porque às vezes a gente tem aparência de que é cristão, mas quando a gente abre a boca, as pessoas não querem. Eu disse hoje pela manhã, tem pessoas que passam um ano inteiro praguejando na escola ou no serviço, aí no dia de um culto como esse, quer convidar a pessoa que trabalha com ela para vir, ela fala assim, eu não quero esse Deus de pobreza não, esse Deus, você está louco, você disse para mim que na sua igreja tem um monte de fofoca, que na sua igreja tem um monte de coisa, eu não quero lá não. Ao contrário, o salmista estava dizendo assim, alegro-me quando eu vou à casa do Senhor. Olha só que palavra linda, mano. Aquela menininha estava num lugar de escravidão. Ela estava lá na casa do Naamã, no quarto dos quartos. Mas em nenhum momento ela falou assim, o meu Deus é fraco. Ela falou assim, se ele soubesse quem é o meu Senhor. Aquela menina foi lançada naquela casa para liberar uma palavra. Deixa eu falar algo para você. Você está sendo lançado em algum lugar nessa terra para ser resposta de Deus para alguém. Você vai chegar amanhã e vai liberar uma palavra que vai gerar vida em alguém e o seu nome vai ser lançado. Ninguém nunca parou para pensar na mãe voltando, né? Com aquele monte de oferta que ninguém quis receber. E no meio do caminho o Espírito do Senhor falando assim para ele assim, dá para a menina. Ela trabalhou para o Senhor e você vai estar trabalhando também, amém? Como você tem se utilizado do poder das palavras? Ontem a gente quebrou um negócio aqui, né? Ali no vaso, estourou. Aí eu falei com o pastor, vamos ali na loja ali, como é que é, Jolie? Achei a loja ali. Aí eu entrei, cara, estava lotado de vendedor na porta. Aí tinha um cara bem assim, Aí ele já veio me atender, eu já dei um shalom para ele, mandou shalom para todo mundo. Chego na casa da minha madrasta, era católica, eu chego, shalom. Aí ela não sabe o que é não, ela fala shalom. Esse dia ela me perguntou, que shalom que você fala? Eu falo, é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Agora quando eu entro ela fala, shalom. Eu chego lá, ela já manda shalom para mim. Aí eu fui andando com o cara e o cara foi, aí eu mostrei que era um parafusinho de plástico, irmão. Só que na minha memória eu lembrei, cara, isso aqui vem de 2 parafusinhos de plástico, eu já vi. Estou fazendo obra na igreja, agora estou aprendendo tudo. Aí ele foi, mano, da entrada até lá falando assim, não tem não. Não vai ter, isso não chegou. E eu, vai ter, claro que tem. Não tem. E eu fui com ele foi na frente murmurando e falando que não tinha. Aí ele olhou tudinho assim e falou assim, eu não falei para você que não tinha? Aí eu falei, o que é isso aqui? Não é o parafuso? Ele, mas tem uma borracha. Eu falei, eu levo a borracha junto. Irmão, você acredita que hoje precisava da borracha? Foi ou não foi? Zé Paulo terminou de arrumar e falou assim, não, eu precisava da borracha. Eu falei, a borracha estava aí. Porque quando Deus quer fazer, você libera a palavra, Ele te dá até aquilo que você achou que não ia faltar. Porque aquilo que eu achei que ia sobrar,
estava precisando. Então quando você começa a liberar palavras boas, até o que você não está vendo que vai precisar, Deus vai colocar, irmão. Mas a gente, vai liberando palavra que gera morte, Se eu te perguntar hoje assim, se você se alimentar de suas palavras, você estaria nutrido ou morto? Como é que estaria a sua vida hoje? E aí eu vou entrar, agora que eu vou começar a pregar, tá? Já tem tempo. Se você se alimentar de suas palavras, você estaria nutrido ou morto? Imagina aí. Porque são elas que vão te alimentar. Elas que vão para a tua vida ou não. O profeta Ezequiel, ele foi levado por Deus para onde? Ele foi levado para um vale. Fala assim, um vale. Cara, eu acho interessante que Deus levou Ezequiel lá para declarar. Eu fico pensando assim, Deus é um professor e tanto, Ele não podia declarar. O que era mais fácil? Deus levar Ezequiel para declarar ou Deus trazer o exército para Ezequiel? Ele não pode todas as coisas. E hoje aquela palavra da pastora, ela disse que como pastores, a nossa missão é alargar as tendas e é de Deus encher. Eu já vou profetizar que vocês vão quebrar isso aqui, Glória a Deus. Deus vai dar o dinheiro para alguém pegar esse salão do lado. Estou profetizando isso aqui. Deus vai dar o dinheiro para alguém pegar esse galpão do lado. Vai falar para você assim, eu vou pagar 6 meses de aluguel até você reformar. Porque o que está acontecendo aqui é algo que é sobrenatural. E Deus vai começar a expandir. Porque a estrutura que vocês têm, ela está começando a ficar preparada para os milhares que o Senhor vai colocar aqui nesse lugar. Fica ligado, Rogério. Porque todas as vezes, e agora eu não estou falando para o Inho, porque agora o teu nome muda, não é mais Inho, é Rogério, porque já é um homem. Fica ligado, porque todas as vezes que Deus vai transicionar a gente de fase, o inimigo também já sabe. E aí ele começa a liberar banquetes. Ah, mas eu sou filho do pastor Rogério Fontelas. Não, o filho de Deus foi colocado um banquete por Satanás para ele. Mas tudo isso não tem a ver com você, tem a ver com a distração e o enfraquecimento da igreja, daquilo que Deus está fazendo. Mas fica tranquilo, se você tiver bons ouvidos e for obediente ao teu pai, ao teu pastor, o inimigo não vai prevalecer contra você, porque tudo que ele quer é distrair a igreja. Amém, igreja? Lá na igreja, lá de vez em quando eu estou pregando, as pessoas se distraem. Então eu aprendi algo com o apóstolo Marcos Valério. Ele fala, tá ligado? Tá vendo? Tá ligado? Tá ligado? Tá vendo? Já começou a galera a aumentar, tá ligado? E a velocidade que eu vejo as pessoas batendo palma é a velocidade que eu vejo que eles vão receber. Por quê? Porque quem está desligado, nada vai receber do céu. Mas aquele que está ligado, ele vai receber a 100, a 60 e a 30 por 1. Ezequiel 37 diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Você conhece essa história? Eu posso economizar tempo. Ezequiel, ele foi um instrumento de Deus no exílio. Para quê? Para mostrar quão profundo era o pecado de Israel e quão doloroso o tratamento divino precisava ser. E em momentos como a gente tem passado, Deus está nos confrontando com palavras. Para quê? Para nos gerar vida. Fala para o teu irmão assim, a palavra vai doer, mas vai gerar vida. Tudo aquilo que está sendo ministrado aqui pelo pastor Rogério pode até estar doendo, mas ela está com um sentido de gerar vida sobre as nossas vidas. O profeta, ele testemunhou aos exilados a melancólica separação entre Israel e a glória divina.
Por quê? Porque homens, profetas, como o pastor Rogério, são levantados em um tempo que a igreja e o povo de Deus está se afastando do Senhor, mas há esperança para nós. Por quê? Porque se Deus está nos confrontando, não é para nos matar, é para nos gerar vida, e hoje nós estamos alegres. Por quê? Porque o Senhor está nos confrontando. A palavra estava gerando morte, mas agora você vai mudar a palavra, e agora vai gerar vida. Eu acho interessante essa mensagem, porque mesmo diante de um vale de ossos secos, a palavra profética trouxe vida. Sempre há esperança para aqueles que creem, irmão. Eu não sei como está a história na tua casa, não, irmão, mas sempre há esperança para aqueles que creem. Sempre há esperança. Coloca essa frase para mim, filho. A profecia restaura a esperança de um futuro glorioso. Eu vou repetir para você. A profecia restaura a esperança de um futuro glorioso. Eu não sei o que está passando, mas eu profetizo que em 2 anos a tua vida vai estar totalmente transformada. David, quando eu vim aqui da outra vez, eu falei para ele, você estava abatido. Você estava mal. Naquele dia nós não tínhamos prata e ouro para mudar a sua situação, porque aquele dia o que mudava a sua situação era uma palavra. Quando eu olho para você hoje, eu vejo alguém diferente. Você pode até não ver, mas Deus está fazendo uma grande obra na tua vida. Se você não parar, se você não olhar para o lado, se você não baixar a sua cabeça, se você prosseguir no caminho que o Senhor está te levantando, você vai ver a tua casa sendo transformada, e todas as palavras que você recebeu naquele Jeová Jirê, elas vão começar a se cumprir. O problema é que a gente quer colher no dia que é falado. Não, o dia que é falado, Deus só liberou o cronômetro e abriu a janela. Agora tem uma caminhada, porque a prosperidade não é um evento, a prosperidade é um caminho, que quando nós entramos por ele, nós vamos sendo tratados. E eu profetizo que a tua vida em 2 anos ela vai ser totalmente transformada, como já é. Quando eu olho para você hoje, eu não vejo mais um vale de ossos secos, eu vejo um guerreiro de um exército que mudou a sua palavra. Porque antes a palavra era de, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E hoje a palavra é assim, rapaz, eu peguei uma oficina lá, apóstolo, eu estou fazendo limpeza, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu vi que gerou vida na vida dele. Aí se Deus gerou vida na vida do irmão, fala assim, pode gerar na minha também. Para gerar a vida por meio da palavra, eu preciso de uma coisa, irmão. Preciso ser movido pelo Espírito. Eu disse pro pastor que eu não podia estar aqui, mas eu não disse no dia não, eu disse agora, porque se eu falasse para ele que não podia, ele remarcava. Mas o Senhor falou comigo assim, ó, cancela tudo e vai. Meu irmão, deixa eu falar para vocês, eu não tenho carro mais, eu ofertei todos os meus carros. Deus foi mandando ofertar um, outro, ofertei tudo. Estou com esse negócio aqui porque todos os iPads que eu tinha, eu ofertei. Aí quando foi esse dia, Deus falou assim, agora você vai parar de ofertar para mim te mostrar um negócio. Aí eu estava lá, aí eu falei assim, eu vou. Aí nós fomos olhar a passagem, eu e ele. Aí Deus falou comigo assim, leva os meninos. Eu falei, mano, eu vou de carro. Então tá bom. Mas não tinha carro. Aí eu liberei a palavra, sim ou não? Aí eu fui lá e aluguei o carro. Ah, mas o senhor tem dinheiro para pagar? Não, não tinha. Mas o que eu recebi hoje economizou 30 anos da minha vida. Eu estava buscando uma estratégia para tirar a célula. E ele olhou para mim e falou assim, curso. Eu falei, gente, como é que é rápido desse jeito assim? Eu estou esperando um tempão, porque às vezes a gente está esperando algo glorioso, para uma direção. Aí ele só olhou para mim e falou assim, curso. Aí a pastora sentou na mesa, olhou para mim e falou assim, dá curso para os jovens. É aquilo, sabe quando você recebe uma palavra que vem como uma flecha, e você fala assim, peguei, essa aqui é minha. Falei, cara, eu podia ir embora agora, não vou porque eu tenho que pregar de noite.
que agora eu podia ir embora. Por quê? Porque eu recebi aquilo que eu queria, porque eu liberei uma palavra. Aí tem palavras que você está liberando, que é o próprio Deus que está fazendo você liberar. Aí depois você desiste. Deixa eu te falar algo, não deixe você desperdiçar as palavras que você está liberando, porque tem pessoas que estão de joelho liberando algo, e quando abre a boca, cancela aquilo que recebeu no joelho. Eu estou pedindo para Deus uma direção, sim ou não? Ele respondeu. Olha o que a palavra diz, é porque eu estava no profético, pelo Espírito, porque pela condição normal, está no meio de uma obra na igreja. Eu larguei tudo, cancelei o congresso de casais, cancelei tudo, e vim receber a direção do Senhor. A palavra diz assim, ó: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Mão quer dizer o quê? Força, poder, autoridade, direito de posse. Fala para o teu irmão assim: quando a mão do Senhor estiver sobre você, é uma força, é um poder, é uma autoridade, é um direito de posse. Aí coloca essa frase aí você anota isso aí e entenda todos os dias o que Deus está falando. Deixe que o poder de Deus mova você, para que em sua autoridade você receba o direito de posse do que Ele te prometeu. Eu vou repetir para você: deixe que o poder de Deus mova você, para que em sua autoridade você receba o direito de posse do que Ele te prometeu. Ele prometeu para Ezequiel um exército, agora Ele pegou Ezequiel e levou até onde teria o exército. Uma nova estação baseada em outro tipo de força é o que o Senhor fala comigo através para a vida de vocês. Uma nova estação baseada em outro tipo de força. Porque até hoje foi na força daquilo que você aprendeu. E não é inválido isso. Mas Ele está dizendo assim, ó: diga para eles que a partir de hoje eles descansam. Porque agora é na força do meu poder. Eu perguntei para o seu pastor: como é sair de 25 pessoas para uma igreja de 10 mil? Eu não sei te explicar. É poder de Deus. E assim será sobre essa igreja. O profeta Zacarias diz assim, ó: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus está com você, irmão, a experiência será sempre de vida e nunca de morte. Mesmo que esteja morto, vai renascer. Porque quando Deus dá experiências para a gente, parece que a gente está morto, mas não é. É o Senhor te descansando para falar com você assim: agora põe-te de pé, que eu, o Senhor, vou falar contigo. Deixe que a mão de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus te guie pelos caminhos. Por quê? Porque se Ele te guiar, você vai ter vitória. O mais importante não é onde você está, mas com quem você está. Quem te chama, Ele te sustenta. Eu não tenho dúvida. Como o pastor André falou aqui, eu estava ouvindo, estava descendo. Nós já gastamos mais de 200 mil reais em uma obra, em um lugar alugado, que eu não sei nem se eu vou ficar lá, mas tudo que o Eterno fala, eu faço, e não tenho uma dívida do lugar. Porque o Senhor falou com o meu apóstolo lá: não pegue dinheiro emprestado. Nós temos andado, eu e Fontelas, e a gente vê um monte de gente pegar dinheiro, construir megas igrejas, né, mano? Os caras falam um negócio lindo, está tudo fechado. Você vai conversar com o apóstolo Etério e fala assim: meu filho, agora que eu estou fazendo um negocinho aqui na igreja, meu filho, agora que tem ar-condicionado, meu filho, agora que tem isso aqui, porque eu escutei o Senhor. Não faça dívida, porque Deus te chamou e Ele vai pagar a conta, Ele te sustenta. Se eu quiser gerar vida por meio da palavra, eu tenho que declarar com a minha boca as profecias de Deus. Olha o que Ele perguntou para Ezequiel. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes.
Então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus está te perguntando hoje assim: ainda há esperança para você, irmão? Ele está te perguntando. Ainda é possível realizar algo nessa realidade que você está? Porque de repente a gente não acredita mais que Deus pode fazer algo. Essa jovenzinha estava começando a deixar o semblante cair, como quem não pudesse. Aí eu falei assim, ó: você pode, você vai ser médica. Porque se Deus colocou no teu coração, basta que você acredite. Porque se você acreditar, Ele pode realizar qualquer coisa. Por acaso há algo impossível para Deus, irmão? Abra mão daquilo que você pensa sobre o que vê. A gente fica pensando sobre o que está vendo. Você já pensou se a pastora tivesse parado quando ela viu 25 pessoas? Mas ela abriu mão daquilo que ela estava vendo. Olha só, Deus está falando com você aqui hoje, para você tirar os olhos daquilo que você vê e crer no que Deus pode fazer. Tem situações que parecem impossíveis, mas não há nada impossível para o seu Deus. Fala assim comigo assim: eu vou começar a mudar as minhas palavras hoje. Eu fiz um desafio pessoal da manhã, 21 dias sem murmurar. E eu vou fazer um desafio para você: 21 dias sem negativismo. Esquece aquele filme Sim, Senhor, filme antigo do Jim Carrey. De vez em quando eu pego uma galera para assistir. Ele era um cara muito negativo e de repente agora ele faz um pacto lá e uma brincadeira lá, e agora ele só pode dizer sim para tudo. E a vida dele é transformada. Deixa eu lhe falar, 80% das coisas que você fala negativamente e que você tem medo nem vão te acontecer, mas tudo aquilo que você declara, crendo que o Senhor pode realizar, 100% delas vão ser realizadas. O Senhor um dia falou assim: de todas as promessas que o Senhor fez a Israel, todas elas se cumpriram, nenhuma delas deixaram de se cumprir. Agora o que eu preciso? Eu preciso de acreditar. E aí, como eu disse, tem pessoas destruindo. Então eu quero dizer para você assim, ó: não destrua com a sua boca aquilo que você construiu com os seus joelhos. Por isso que eu disse da mantilha da água, porque tem irmã que ela fica de joelho, não é aqui, é lá em Brasília, lá que tem um pessoal lá que é difícil. Ela fica de joelho orando para o marido sair do álcool, o marido sair do problema. Aí quando ela levanta, ela começa a maldizer ele: seu pinguço, cachaceiro, vive no bar. Tem uma irmã lá, a esposa do Silvinho, do Carequinha. Ele chegava morto de medo, os caras traziam ele no carrinho de mão. Botava ele lá, ela dava banho nele, limpava ele, passava óleo ungido na boca dele. Estou mandando você passar óleo ungido na boca do seu marido não, tá, irmã? É o que ela sabia. E quando as pessoas falavam assim, ó: esse cara não tem jeito, ela está repreendida. Esse cara não vai dar em nada, ele vai comigo para a igreja. Hoje é um dos meus melhores diáconos. Já é um cara que você chega lá, ele ama. Todo mundo ele ama. Mas a mulher teve sabedoria. Ela começou a ajoelhar e orar. E quando ela se levantava, ao invés de maldizer, ela bendizia. Eu tenho uma outra irmã que ela guardava o lugar na igreja que o marido ia sentar. Olha que loucura isso. Quem está sentado do seu lado? Meu marido. Foi no banheiro? Não. Ele ainda não chegou. Mas o lugar dele já está aqui. Porque eu declaro em nome de Jesus que ele vai sentar aqui do meu lado. Quantas vezes você perdeu a chance de conquistar porque não soube o que falar? Aí falava qualquer asneira. Já viu que tem gente que não consegue nem receber o elogio? Você fala assim: nossa, você está tão bonito hoje. Aí ele: preciso dar uma desculpa. Antigamente eu tinha um problema, cara. Eu descia do altar, a pessoa falava assim: rapaz, você pregou bem, hein? Deus um dia falou comigo assim: toda vez agora eu não vou deixar ninguém te elogiar. Aí um dia eu fiquei triste. Nem minha mulher me elogia mais. A palavra do Senhor veio a mim: quem não quis foi você. Irmãos, se você não tem o que falar,
você liberar a palavra, ela vai voltar para você. Se alguém te elogiou e falou assim: nossa, pastor, esse casaco é tão bonito, não tenta inventar uma desculpa e falar assim: rapaz, eu também gostei, por isso comprei. Nossa, o que você fez no seu cabelo hoje, você gostou? Não, mas eu gostei, eu achei top. Quando você abrir a porta do guarda-roupa, mulher, que a roupa te chamar de gordo, você fala assim: ah, eu sou gordo, é? Vou te mostrar quem é que manda, você vai embora daqui hoje. Mas começa a mudar a história da tua casa, porque enquanto a sua murmuração transforma dias em anos, a sua fé transforma anos em dias. Antecipe para hoje o que Deus tem preparado para você, irmão. Murmurou, vai para frente. Liberou palavras boas, antecipa. Eu gosto muito de estar na igreja, irmão. E eu fico liberando palavra todos os dias. E um dia eu perguntei assim: por que será que só na igreja que a gente é abençoado? Porque a gente chega na igreja, a gente não quer liberar palavra ruim. Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Lá dentro você ficou falando ou ficou como? Calado. A gente fala assim, calado. Primeira coisa que eles falam para você é assim: não pode falar. Quando a pessoa estava com lepra, tinha um tipo de cura. Você sabe qual era a cura? Afastado do arraial. Ficava afastado do arraial, ficava como? Calado. Porque a palavra, ela tem poder, mas eu declaro que a tua palavra vai ser mudada. Você precisa de entender a importância daquilo que você fala. Você não está no vale para morrer, você está no vale para profetizar. Comece a profetizar. Falou comigo assim: ô apóstolo, você podia falar com a sua esposa, para conversar com a minha esposa é tão feia, não se arruma, não faz isso. Eu falei: irmão, começa a profetizar. A minha esposa também não era essa mulher linda desse jeito, não. Eu ficava profetizando: Senhor, obrigado pela loirinha que o Senhor me deu, obrigado por essa mulher linda. Porque a pessoa vai recebendo aquela palavra e ela vai se tornando aquilo que você fala. Agora, eu mesmo estou chegando no espelho todo dia falando assim: estou magro. Aí a pessoa pergunta: como é que o senhor está? Eu falo: estou bom, bonito, rico e magro. Vocês ainda não estão vendo eu rico e magro, mas eu já estou vendo. Porque se eu não começar a enxergar aquilo que eu quero alcançar, eu jamais vou alcançar. Para que você comece uma virada na tua vida, você vai começar hoje a declarar coisas positivas para que elas aconteçam. Profecia, irmão, não é evidência de futuro, mas é uma autorização. Quando você começa a profetizar, você começa a autorizar os céus liberar sobre a tua vida. Hoje, não perde tempo não. Uma procuração para ter direito em nome de Deus, para alcançar a sua conquista. Então eu já estou profetizando. Esse dia eu profetizei o carro, né? Do jeitinho que eu queria. Saímos para almoçar, a gente estava dentro de uma empresa ministrando, cheio de churrasco, um monte de picanha, aquele negócio todo. Ele do nada, ele falou assim: vamos embora? Eu estou contigo, né? Estou de carona, né? Vamos embora, né? Mas pensei assim, né? Rapaz, louco André, quer ir embora daqui? Ele: não, vamos ali que eu quero comprar um tênis para o senhor. Ele me deu esse tênis aqui. Eu falei: então vamos, né? Picanha é bom, mas ele perguntou assim: você quer um tênis? Eu falei: eu quero. Falou que vai me dar, meu irmão, eu estou querendo. Cara, a gente sentou para almoçar. O carro do jeito que eu narrei para minha esposa, até o ano, porque eu não queria zero. Porque o rapaz falou comigo que ia me dar um carro 2025. Tu vai pagar o IPVA dele? Não, aposto, ele custa 250 mil, eu vou dar ele para o senhor. Tu vai pagar o IPVA do carro? Sabe quanto é que é o IPVA do carro? 250 mil? Porque tem gente que quer te dar um presente de grego, né? Te dá um presente de 250 mil, depois tu morre no IPVA daquele carro lá, né? Mas não, eu quero esse daqui. Eu não tenho problema com o tempo. Por quê? Porque eu sei que a prosperidade é um caminho e eu vou alcançando ele de glória em glória. Porque tudo que é meu vai me encontrar no caminho, e aquilo que não é meu, ele vai embora. Então, se o carro de 250 mil não for meu, eu vou bater ele e ele vai embora. Um ladrão vai chegar e vai roubar. Agora, aquele que Deus me mostrou, aquele é meu, então aquele você pode me entregar.
comecei a liberar a palavra, o carro estava lá. Eu falei, vamos bater as fotos, André. Eu bater umas fotos. Conversei com o cara. Postei no Instagram. Todo mundo começou, parabéns. Parabéns. Eu sabia que o senhor ia conquistar. Falei, rapaz, o pessoal vê que eu tenho fé mesmo, né, rapaz? Aí teve um que perguntou assim, o senhor comprou? Eu falei, não, o milagre é muito maior. Ué, qual é? Eu encontrei esse carro. Diz pra mim, o que é mais difícil? Deus te dá um carro, ou você encontrar o carro que até nos detalhes está do jeito que Deus te mostrou em um sonho? Os detalhes é muito melhor, irmão. Então Deus me mostrou para falar assim, ó, tá vendo? O que você disse para tua esposa existe, eu já te mostrei. Agora, quando chegar o tempo certo, a conquista é sua, já está preparado. Eu levantei a mão e falei assim, glória a Deus, porque eu já fui alugar o carro. Qual carro que era? O mesmo. Deus vai dando prazer de você sonhar com aquilo que você está profetizando. Muda suas palavras, irmãos. Eu quero encerrar por aqui dizendo assim, ó, fala para o teu irmão assim, foca. Não, foca ficou feio, né? As professoras aqui olharam para mim e falaram assim, não, está errado. É foque na promessa e não na realidade. A gente está focando na realidade, irmão, mas a tua realidade não condiz com a tua promessa. A tua realidade é o caminho que você está passando para aquilo que Deus prometeu na tua vida. Quando você chegar lá, aí você vai ver o que Deus tinha preparado para você. Ezequiel fala assim, ó, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. O que é um vale de ossos? Fala comigo assim, é um lugar onde não há mais esperança. Aí eu falo para você agora, não foque nos ossos, foque na promessa. Os ossos representam o que não aconteceu. O que é isso? Os erros, os pecados, as frustrações. E isso não é capaz de tirar você de onde você está. Olha para a sua realidade sem os olhos da fé, é uma mentira. Eu preciso de olhar para a minha realidade com os olhos da fé. É por isso que eu já estou me vendo magro, já estou me vendo rico, eu já estou me vendo na cidade que eu quero morar, eu já estou me vendo nas conquistas que eu vou ter, eu já estou me vendo com o carro que eu quero, eu já estou me vendo no carro que eu vou passar por ele, no carro que eu vou pegar depois, na vida que eu vou ter. E por isso que eu fico todos os dias de glória em glória, crescendo e não me decepcionando. Por quê? Porque o que te tira a paz não é aquilo que você não tem, é aquilo que você acha que perdeu. Mas se é teu, você ainda não perdeu, porque se é teu, está preparado. E se você focar naquilo que Deus te prometeu, você vai conquistar. Até hoje você estava paralisado, hoje você vai se levantar e vai começar a declarar sobre os vales de ossos secos. Vai ter vida. Vai ter vida. Fique sobre os seus pés. Fala para o teu irmão assim, amplia seu nível de discernimento.